Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos fazer a revisão sobre o conteúdo que foi estudado nesse nosso mês. Fenomenologia. Vamos entender, revisar, compreender o que foi esse fenômeno, o que é esse processo filosófico dentro da nossa sociedade. E aí, o que é que vocês vão fazer neste momento? Lembrando que é revisão. Pegar o caderno para fazer a anotação sobre a nossa aula. Especificamente, vocês vão anotar tudo que irá aparecer no seu slide. Fazer a anotação organizada para você compreender no momento que for responder o seu TD avaliativo. E aí, pegaram o caderno? Sim? Estão preparados? Pois uma bola a todos e vamos lá. Qual a definição? Que significa essa palavra fenomenologia? É a tentativa de uma descrição direta da nossa experiência, de tal modo que, sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica. Professora, travou, não entendi nada. Confundiu minha cachola. Calma. Ele está dizendo que é uma tentativa de você descrever a sua experiência, aquilo que você vê, aquilo que você compreende. É apresentada uma imagem para você, você vai descrever de que forma você está vendo ela. Nem sempre a forma que você vê é a forma que o seu colega está vendo. Por quê? Porque é uma descrição com relação à sua experiência, com o seu conhecimento. Então, a primeira observação que vocês vão colocar aí, ó, da nossa revisão. Deixa eu apagar aqui. Vocês vão anotar exatamente o que eu vou marcar. É a tentativa de uma descrição direta de nossa experiência até aqui. Isso quer dizer que, para a fenomenologia, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Portanto, não há uma realidade pura. Ops, vou mudar a cor. Não há uma realidade pura, isolada do homem, mas a realidade enquanto se é percebido. Mais uma vez o que eu acabei de dizer. Eu mostro a imagem para você e eu peço para você descrever ela. A forma que você vai descrever nem sempre é a mesma forma que o seu colega ou outra pessoa vai descrever. A imagem é a mesma, mas cada um vai observar de acordo com o que ele adquiriu de experiência. Segundo ponto, a fenomenologia pretende realizar a superação da dicotomia. O que é isso, professora? Dicotomia. O seu cotidiano. O seu cotidiano diante de várias situações. Nada pode ser ao meio, metade, nada pode ser claro, nada pode ser escuro. Isso depende da forma como você observa. O que para mim pode ser claro, para você pode ser escuro. O que para mim pode ser longe, para você pode ser perto. Ou seja, é a metade de algo que se vê. São pontos de vista diferentes. A fenomenologia considera que a consciência ela é intencionalizada, ou seja, a sua consciência é sempre consciência de alguma coisa que você vê. É o seu pensamento, a sua visão. Por isso, a fenomenologia não busca explicar a nossa consciência, mas descrevê-la a partir do nosso conhecimento. É a partir da intencionalidade da nossa consciência que devemos entender como se produz o conhecimento. Não entendi nada, professora. Calma, que eu vou explicar. Só lembrando a vocês que esses 3 pontos eles devem ser copiados no seu caderno. Todos os slides devem ser copiados no seu caderno, tá? Mas para você entender, eu não posso desenvolver uma opinião sem ter um conhecimento. Eu não posso ter uma consciência sobre algo se eu não tiver o conhecimento. Por exemplo, quando o professor vai explicar um conteúdo pela primeira vez, um conteúdo que você nunca ouviu falar, naquele momento você não tem consciência do que o professor está falando, porque você ainda não ouviu nada sobre aquilo. A partir do momento que o professor começa a falar, vai se passando as aulas, ele vai sempre relembrando o que ele falou. Naquele momento você vai ter consciência do que ele já falou. Por quê? Porque acaba sendo um assunto
repetido. Então, ele ficou armazenado na sua memória. E aí, diante dessa introdução que a gente acabou de ver, nós temos a fenomenologia de acordo com o filósofo que a gente também estudou, Edmund Husserl. Então, o que ele definia, o que ele procurava, o que ele compreendia? Ele buscava que a raiz de toda atividade filosófica e científica estava relacionada com o conhecimento e, portanto, era uma disciplina a priori, o que significa uma prioridade na vida das pessoas. O método fenomenológico deriva de uma atitude sem pressuposto, objetivando proporcionar ao conhecimento filosófico as nossas bases sólidas de uma ciência em rigor. Não consegui compreender. Estou sem entender nada, professora. Calma, meu povo. Calma que sempre eu vou explicar de outra forma. Leio cientificamente e explico de outra forma. O filósofo Edmund, ele está dizendo que as nossas atitudes, elas fazem parte de um conhecimento, que a gente só define uma atitude quando a gente tem algo armazenado, ou seja, a nossa consciência. Enquanto saber fundado nas essências é um conhecimento absolutamente necessário, conhecimento baseado na experiência dos fatos contingentes. O que eu acabei de dizer, que você só vai ter experiência a partir do momento que você tem conhecimento. E você só vai ter conhecimento a partir do momento que você se pressupõe a entender aquilo. Ele procura superar as teorias do conhecimento empirista idealista, que já foi estudado em aulas anteriores, em assuntos anteriores, com o dualismo entre o sujeito e o objeto. Quem é o sujeito? Você. Quem é o objeto? A informação. Nesse momento, eu explicando para vocês, é o objeto. Quem é o sujeito? Vocês. E aí, a sua consciência, ela está absorvendo o conhecimento, para na hora do seu TD você conseguir realizá-lo, ler as questões e conseguir compreender. Na hora de uma atividade, você lê e conseguir compreender. Então, elas sempre estão o quê? Interligadas. Ele dizia que saber o que é filosofia é, ao mesmo tempo, quem não sabe, isto é, a explicitação da filosofia já é uma questão filosófica. A presente afirmação indica que a filosofia não é um saber acabado, ou seja, ela não tem algo concreto, sempre está em constante modificação. A filosofia pressupõe de uma indagação. O que é essa indagação? Uma afirmação. Admirar, ser capaz de surpreender com o óbvio e questionar as verdades. Você sempre está apto a procurar entender, você sempre está apto a procurar desenvolver opiniões sobre determinados assuntos. No livro Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica, Edmund pode ser distinguido em duas direções de investigação. Uma delas chamada de orientação natural e a outra de contrapartida, que é uma orientação fenomenológica, que é a que estamos estudando. Ou seja, o objeto é puro e simples e o objeto também é intencional. Vamos dar exemplo para vocês compreenderem. Quando uma propaganda, uma empresa vai lançar um produto novo no mercado, o que é que eles têm que fazer para chamar a atenção de vocês? Tem que ter pessoas bonitas, tem que ter pessoas com a linguagem apropriada para atingir o público-alvo, que pode ser os adolescentes. Tem que mostrar a importância, porque que aquele produto ele é importante na sua vida, para você. Utilizar cores, sorrisos, pessoas bem parecidas, linguagens propícias para chegar até vocês. Então, aí entra o objetivo puro e simples e o objetivo intencional, que é a intenção de conquistar o público-alvo, de conquistar vocês. Vou baixar aqui, aí vocês nesse momento vão colocar pausa para copiar todos esses pontos do slide.
E aí, essa intenção, continuando sobre o que estamos falando, a intencionalidade, né, do objeto puro, do objeto intencional, essa intencionalidade, ela surgiu no final do século XIX, exatamente com o nosso processo de globalização, com os avanços tecnológicos. Olha aí as empresas, os países capitalistas fazendo de tudo para alcançar um público maior. No caso, você que é consumidor. A fenomenologia parte de um postulado básico que tem a pretensão de superar o racionalismo e o empirismo. Racionalismo é a nossa razão, o empirismo, ideias filosóficas. Mais uma vez, vou limpar aqui para vocês. Coloquem no pausa e copiem tudo no seu caderno. E para concluirmos a nossa aula de hoje de revisão, lembrando que é revisão, não é explicação do conteúdo de forma geral, não é explicação do conteúdo como se a gente estivesse começando a aula hoje, não. Não é nada disso. É uma revisão, um resumo sobre o que a gente já estudou. Então, nós temos aqui os principais filósofos. O alemão Martin Heidegger, o filósofo alemão Martin Heidegger, mais uma vez, a fenomenologia de Edmund Husserl, filosofia de Maurício Merlin e o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Por que eu coloquei o alemão Martin Heidegger duas vezes? Porque são duas características